todos. Já de início eu agradeço o convite mais uma vez da casa, que com tanto carinho nos permite estudar o Evangelho junto com todos, porque nessa manhã de muito sol, muita luz, é mais uma manhã que nós temos a oportunidade de recomeçar sempre, né? Tentando nos tornar pessoas melhores do que ontem. E nós sabemos que só há um caminho para isso: o estudo e a prática do Evangelho do Cristo. Então, quando nós temos a oportunidade de discutir e tentar entender melhor, e principalmente absorver as lições do Cristo, incorporando no nosso falar e no nosso agir, em um ambiente tão fraterno, com amigos queridos, é uma bênção. Então, quando eu agradeço de verdade, porque eu me sinto feliz em fazer parte desse estudo aos domingos, que provavelmente auxilia tantas famílias, seja no plano físico ou no plano espiritual. Então, já de início, obrigado pela oportunidade. O que nós separamos para conversar hoje é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec separa trechos que ao longo da história, talvez por ignorância, em algumas situações por má fé, que não deixa de ser ignorância, foram utilizados derramando sangue em nome do Cristo. E Kardec, com uma sabedoria ímpar, separa esses trechos para nos mostrar que quando nós acrescentamos a chave da imortalidade da alma e da reencarnação, não há contradições nas palavras do Cristo. E ele dá o nome desse capítulo de Estranha Moral, ou Moral Estranha, dependendo da tradução. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo em especial, Kardec, além de selecionar trechos que são de difícil entendimento, ele ainda nos mostra um método de estudo do Evangelho, que nós consideramos como método contextual. Então ele apresenta a necessidade de ir ao fundo nas tradições hebraicas, a etimologia da palavra, o entendimento da língua nativa da época, para que nós possamos codificar aqueles ensinos que na maioria das vezes era pautado pela poesia hebraica, pela cultura daquele povo, e transformar em lições para que sejam úteis nos nossos dias. Porque nós sabemos que o Evangelho é uma lei imortal, mas nem sempre nas nossas perturbações diárias nós conseguimos converter de uma maneira tão simples a prática do Evangelho nos nossos relacionamentos, mergulhados muitas vezes pelo ímpeto de ter, de ser, ou por questões muito pontuais da vida contemporânea. Nós esquecemos que o leme é sempre o Cristo. E Kardec nos mostra que determinadas passagens são mais atuais do que nós podemos imaginar. E ele era um pedagogo, e vocês imaginem o conhecimento que ele tinha. E ainda assim, nesse capítulo, ele pede auxílio a um amigo. Tem uma nota no final do capítulo do senhor Pesani, era um amigo de Kardec, um jurista que conhecia grego. Então ele faz uso desse companheiro para ajudar a tirar uma dúvida da interpretação do Evangelho. Então olha só que interessante. Ele faz o recurso de alguém que conhecia grego, porque os testamentos são todos escritos em grego, né? O Novo Testamento é escrito em grego. Então ele faz uso desse recurso justamente para tirar qualquer má interpretação das passagens que ele seleciona, né? Então a gente chama isso de estudo contextual. E tem um livro que eu gosto muito, do Haroldo Dutra Dias, inclusive ele usa esse colar de pérolas na capa, que é Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, onde ele traz uma série de costumes e interpretações da cultura hebraica para ajudar no entendimento do Evangelho, né? É como se ele quisesse dizer, o Emmanuel faz essa mesma analogia com o colar de pérolas no livro Fonte Viva, que cada passagem de Jesus, cada versículo tem o seu valor, porque é uma pérola, e uma única pérola tem um valor inestimável. Mas quando nós unimos em um colar, ele tem um valor ainda maior, ele se complementa. Então nós podemos retirar o valor do Evangelho individualmente em cada versículo, como o Emmanuel faz nos livros, na coleção Fonte Viva, mas acima de tudo, o valor maior está quando a gente insere ele num contexto mais amplo, né? Então é isso que nós vamos tentar discutir hoje, tá? Já para iniciar,
a forma com que Kardec nos indica, né, um estudo contextual, vamos relembrar o significado de moral e de estranho, uma vez que é esse o título que ele dá. Tá? Moral, segundo a nossa língua, é um conjunto de regras, um conjunto de costumes com direção a um comportamento útil para aquela sociedade ou para aquele grupo. É um modo de agir, é um modo de conduzir a própria conduta, né, de organizar a conduta, digamos assim. E tem um terceiro significado, que é o que procede conforme a honestidade e a justiça. Isso é moral. Estranho é um significado que eu me surpreendi. Eu sempre faço isso de ir ao dicionário, mas quando eu fui morar fora de casa, eu sempre conto isso, o pessoal dá risada. Quando eu fui morar fora de casa, a primeira coisa que minha mãe me deu de presente foi um dicionário. Que ela disse que eu falava muito errado, que eu fui mal alfabetizado. Então eu criei o costume de consultar pela minha incapacidade de usar a palavra certa. Então é um hábito que eu tenho mesmo. E eu me surpreendi quando eu fui ver o significado de estranho, porque o primeiro significado, pelo menos no dicionário que eu tinha em casa, era estrangeiro, externo. Normalmente a gente associa a palavra estranho a esquisito, diferente, que são os dois últimos significados, né? Diferente, fora do comum, extraordinário e surpreendente. Mas estranho também pode significar externo e fora do contexto. Então parece que faz um pouco mais de sentido o título que o Kardec traz, que é a moral do Cristo, que está fora do contexto, que se nós ficarmos mergulhados apenas na interpretação daquele espaço circunscrito, nós não conseguimos retirar a essência. Porque do contexto material, interpretado apenas à luz da matéria, da vida física, nós não conseguimos extrair toda a essência do Evangelho do Cristo. Nós precisamos sair desse contexto externo, ou seja, fora do corpo, com o plano espiritual interlaçado nas relações humanas. Talvez tenha sido essa a intenção de Kardec. A moral que apenas à luz da imortalidade da alma e do reconhecimento do plano espiritual como verdade absoluta, nós poderemos entender estas passagens em especial. Mas o Livro dos Espíritos traz uma definição de moral muito útil para esse momento. Nós não deveríamos nos perder dessa definição. Na questão 629, a resposta sobre o que é moral é: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Fundamenta-se na observação da lei de Deus. E agora a minha parte mais difícil de ser alguém que tem uma grande moral. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem de todos, não apenas o bem particular. Porque assim ele observa a lei de Deus. A lei de Deus preza pelo bem de todos. Então, quando nós estivermos em dúvida de como agir, e quisermos agir eticamente com moral, pensemos se a nossa atitude trará consequências positivas para todos que nos servem, e não apenas para uma parcela, ou apenas para nós mesmos. Mas o capítulo ele tem 4 itens. Nós não iremos discutir todos, selecionamos 2 para conversar. É um capítulo relativamente curto e bem curioso, porque nesse capítulo não tem instruções dos Espíritos, é só a palavra do Kardec. Geralmente, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm uma dinâmica, têm uma métrica. Eu já comentei isso algumas vezes. Então, Kardec seleciona trechos de passagens de Jesus ensinando, ou no diálogo, na vivência com alguns personagens, que de alguma maneira Kardec considera que aquele episódio é importante para a moral espírita. Então ele recorta na íntegra esses episódios. Depois ele explica, segundo a luz da doutrina espírita, e na maioria das vezes o capítulo fecha com instruções dos espíritos. Alguns capítulos têm a dinâmica diferente, esse é um deles. O capítulo dos trabalhadores da última hora, se não me engano, não tem instruções dos espíritos, ou só tem instruções dos espíritos. Então alguns diferem, mas via de regra essa é a métrica dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós separamos 2 itens para conversar hoje, que é o item 1 e o item 4. Percebam que são só temas divertidos, né? Odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a espada. E são passagens polêmicas, interpretadas polemicamente ao longo do tempo, e que se a gente leva ao pé da letra aquelas palavras, sem resgatar o folclore hebraico, parecem realmente absurdas. Por isso que em muitas situações nós
não deveríamos utilizar ao pé da letra essas passagens, porque é muito comum as pessoas utilizarem ao pé da letra apenas o que convém naquela situação, né? Ninguém quer utilizar ao pé da letra: se o meu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Porque talvez não há pessoa encarnada que já não se envolveu em um escândalo, não é? Isso ninguém quer utilizar ao pé da letra. Ou então aquela passagem de Jesus com o jovem rico: doe tudo que tem e me siga. Isso também ninguém quer utilizar ao pé da letra. Então é preciso contextualizar para que a gente tire a essência, né? Esses dois itens, na verdade, eles são complementares, e é o que nós vamos ver hoje. Odiar pai e mãe se complementa no sentido de Kardec usa os mesmos trechos para explicar esses dois itens. Isso é muito curioso. Então, estão envolvidos nesses dois itens o capítulo 14 do Evangelho de Lucas e o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Os dois finais, final do capítulo 14 do Evangelho de Lucas e o final do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O mais interessante é que odiar pai e mãe está inserido no capítulo 14 de Lucas. É onde o Cristo pronuncia essa frase, né? Só que Kardec também utiliza o final do capítulo 10 de Mateus para complementar a interpretação do capítulo de Lucas. Então, nesse item lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essas duas citações juntas e depois tem a explicação de Kardec. Enquanto que não vim trazer a paz nem a espada, Kardec utiliza os versículos anteriores a essa citação de Mateus, né? Então eles são complementares, porque são dois episódios que de certa maneira tratam de um assunto muito parecido. Mas o que estava acontecendo nesses dois episódios? Vamos rever o momento histórico, né? Então, o primeiro, odiar pai e mãe. O que estava acontecendo quando Jesus pronuncia essas palavras, né? Então Jesus pregava em toda a região da Galileia, entrava em todas as cidades, curava os enfermos e pregava nas sinagogas. É isso que está narrado nesses versículos, né? E ele é convidado para jantar na casa de um fariseu. Então Jesus tinha acabado de sair de um jantar na casa de um dos chefes dos fariseus, e nesse jantar uma série de ensinamentos duros para aquela comunidade foram pronunciados pelo Cristo. Então, alguns itens, alguns tópicos como trabalhar no dia de sábado. Jesus aproveita aquele momento para curar uma pessoa no jantar, e era no dia de sábado. Então ele questiona esse costume do povo hebreu de executar algumas ações no dia de sábado e outras não. Ele inclusive dá o exemplo, quando ele cura aquele senhor, que tem uma doença que eu não me lembro o nome, era hidrófilo, acho que é. E ele cura esse senhor no jantar, e aí as pessoas ficam alvoroçadas, porque era no dia de sábado. Aí ele pergunta, né, parece uma coisa tão óbvia depois que a gente lê, né? Se fosse um boi ou algo da sua criação que tivesse caído no poço no dia de sábado, talvez vocês fossem lá retirar. Não é um trabalho? Indiretamente você está cuidando da criação. Mas por que eu não posso curar um dos nossos irmãos? Não é? Então, trabalhar para Deus é estar disponível para o bem comum a todo instante, inclusive no dia de sábado. Outros ensinamentos também duros que feriam ao orgulho da população era estar à frente da mesa. Quando nós chegamos e pegamos os primeiros lugares, ou queremos a atenção e as influências somente para nós. Então Jesus questiona esse tipo de comportamento também no jantar. Fazer o bem sem esperar retribuição. Quando ele cita a parábola que você deve convidar as pessoas para o jantar, que não tem condição de convidar para retribuir o jantar futuramente, né? Que mostra que nós temos que fazer o bem sem interesse, sem esperar nada em troca. E não aceitar o chamado de Deus presente nas Escrituras e na Boa Nova. Ou seja, quando a gente contém ou domina um conhecimento, mas não faz uso. Jesus condena. Uma vez que você entende a doutrina espírita, entende o Evangelho do Cristo e não executa, nós estamos replicando o comportamento dos fariseus, que também conheciam as Escrituras Sagradas, mas não agiam com amor diante dos seus semelhantes. Então, são ensinamentos duros. E o mais interessante é que o Cristo falava isso abertamente, com ternura, mas com firmeza, no meio do jantar.
sendo que o dono da casa que o recebia era um fariseu, mas ele percebia a intenção do fariseu de conhecer a doutrina e, acima de tudo, verificar como ele poderia fazer que o Cristo caísse em contradição. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo. Quando Jesus sai do jantar, ele encontra uma multidão, diz a Bíblia, né, que grandes multidões seguiam Jesus. Então dá a entender que é muita gente, porque multidão já é muita gente, grandes multidões, pode ser um problema de tradução, mas dá a entender que muitas pessoas seguiam Cristo naquele momento. E ele sai do jantar e vê aquela multidão que também o procurava para aurir no Cristo o término das suas aflições. Então viam em Jesus alguém ou algo que pudesse diminuir o seu sofrimento. Então era nesse momento que o Cristo começa o seu diálogo com o povo. E Jesus, olhando aquilo, diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o ensinamento do Cristo que Kardec recorda. E a palavra não odiar é citada ali em cima. E é exatamente aqui que Kardec faz a consulta com seu amigo Pesani. Porque parece um termo um pouco pesado, porque odiar é querer mal. Né? Quando você odeia uma pessoa, você quer mal. Né? Você não é simplesmente não querer o bem, é querer o mal, é algo quase ligado à violência. Né? E aí, qual não é a nossa surpresa? Lá na nota final do capítulo, Pesani diz o seguinte: que não odite em latim, ou kai, ou misen em grego, né, que são a língua original, não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego misen exprime, ainda melhor expressa o verbo hebreu, do qual deve ter servido Jesus naquele momento. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, não amar tanto quanto o outro, ou seja, é um grau de amor menor, mas não o ódio. Né? E aí ele diz, seria um contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem uma acepção bem determinada. E aí o Pesani que sugere aquela passagem de Mateus, que depois vai estar contida no item 4. O texto de São Mateus, aliás, afasta toda dificuldade. E Kardec recorta essa passagem de Mateus e insere junto. Olha só que interessante. Olha a passagem de Mateus. É um outro episódio que a mesma palavra é utilizada em um contexto muito parecido, porém com tradução mais adequada. É a mesma palavra. Olha o que está narrado no Evangelho de Mateus. Aquele que ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, percebam que ali poderia estar odiar, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aquele que ama mais do que ao próprio Cristo, não é digno de ser discípulo. Mas será que Jesus estava querendo dizer aquele que ama uma pessoa e não ele como pessoa? Nós entendemos que não. Ele estava querendo dizer que aqueles que não estão dispostos a se desapegar dos costumes, das crenças, dos ensinos que muitas vezes estão arraigados no próprio seio familiar, e modificar a sua conduta para esta nova forma de viver que ele propunha, onde o amor universal era a lei, não era digno de ser discípulo, não é? Então perceba que são dois públicos diferentes que ele estava dialogando, ele estava convivendo em um espaço de tempo muito curto. Em os fariseus que ainda estavam dispostos a manter aquela sociedade baseada em hierarquia, em dominação. Muitos tinham servos, escravos, tratavam as pessoas como coisas e procuravam a Jesus. Então Jesus disse: se você quer manter essa crença que está arraigada na sua família há tanto tempo, não adianta você me procurar, não adianta eu entrar na sua casa e jantar contigo, se você não está disposto a modificar os seus costumes e o seu modo de ver a vida. E ao mesmo tempo ele diz: não adianta vocês me procurarem com tanta aflição
querendo ver em mim apenas o milagre, o curandeiro, que vai cicatrizar uma ferida para um espaço de tempo muito curto. Com seu próprio comportamento você abrir outra. Por isso que ele diz: aqueles que não carreguem a sua própria cruz e me sigam, mesmo com suas dores, com as suas aflições e dificuldades, mas dispostos a ser uma pessoa melhor do que ontem e ser útil aos semelhantes, que sofrem mais do que eles, não são discípulos. No fundo, ser discípulo é adotar como família a humanidade toda. Esse é um ensinamento talvez primordial. Quando Cristo direciona a amar menos que a família, Ele está querendo dizer que existe uma família além dos laços consanguíneos, que é a família espiritual, e que nós devemos estar com o coração aberto a receber todos, que são, no fundo, nossos irmãos. Porque nós adoramos pronunciar no Pai Nosso. Quando dizemos isso, são palavras de Emmanuel: Pai Nosso. O que quer dizer indiretamente? Se temos um único Pai, somos todos irmãos. Mas não nos comportamos como irmãos. Basta ver como a divisão foi terrível em momentos políticos. Independente de crenças, ou de expectativas, ou de partidos, nós nos comportamos como adversários dentro da própria pátria. Não é? Que irmãos são esses que não são capazes de suportar a diferença de opinião em situações administrativas? Imagine em situações religiosas onde envolve uma raiz mais profunda. Eis o desafio que o Cristo propõe: nos comportarmos como uma família humana. A maioria seria Jesus na expectativa do milagre. Ainda cultivavam os hábitos antigos, as paixões materiais e as práticas exteriores, valorizando o prestígio exclusivista, como os fariseus, os saduceus, os escribas. Mantinham os seus servos cativos, considerando que nem eram pessoas, mas eram objetos. Então Cristo pergunta: se vocês querem ser meus discípulos, como se comportam dessa maneira? No fundo, vocês não querem. Aquele que não estiver disposto a se modificar, enfrentando as dificuldades da vida, as convenções sociais e até a própria crença familiar para viver o Evangelho, não era discípulo. Seguir Jesus é viver um clima novo na relação com as pessoas, com as coisas materiais e consigo mesmo. E aí vem uma pergunta: será que realmente estamos dispostos a ser discípulo de Cristo? É poético falar que temos fé, mas ter fé é uma luta diária, porque na grande maioria das vezes nós temos que enfrentar os nossos comportamentos que estão arraizados. Nós espíritas sabemos, há muitas encarnações. E na hora que nós nos deparamos com uma ação que desejamos fazer, mas que racionalmente já sabemos que se realizarmos, muitos sofrerão, aquele que tem fé segura o ímpeto, porque pensa no bem de todos. É o que diz a questão 629. Eis a moral, que para muitos parece estranho, não é? Parece estranho. Nós espíritas chamamos esse novo clima na relação com as pessoas que o Cristo propõe e a doutrina espírita ratifica como reforma íntima. É o nosso desafio. E aí vem a pergunta: é fácil? Se fosse, não estaremos aqui, não é? Todos vão concordar? Não, nem todos vão concordar. Porque às vezes até hábitos banais, como de repente, qualquer que seja, um vício social que nós praticávamos e em um determinado momento paramos de praticar, os nossos amigos questionam. Nós ficamos às vezes constrangidos. Eu já fiquei muitas vezes. Mas quando você reconhece aquilo faz bem para você, faz bem para a sua família, você sustenta. Mas muitos não concordam. Te chamam de louco, de fanático. Não é? Nem todos vão concordar. Mas isso pouco importa. O que importa
é o seu coração estar alinhado com o que propõe o Cristo. Porque esse é o caminho que nos traz a paz. E indiretamente nós arrastaremos todos aqueles que às vezes demoram um pouco mais, mas pela nossa fé, pela nossa brandura, pela nossa tolerância, que são virtudes derivadas do amor, nós saberemos esperar e recebê-los no momento certo. Eis a fé. Então não devemos ter a expectativa de todos concordar com nós. Seria uma grande pretensão, na verdade. Não é? E o segundo item que está relacionado a esse, reforça esse ensinamento do Cristo. Não vim trazer a paz, mas a espada, mostrando que nem todos vão concordar. Nesse episódio, Jesus pregava na Galileia e vendo mais uma vez aquelas grandes multidões que o seguiam e sofriam, o Cristo se compadece. Jesus percorria todas as cidades e os povoados, ensinando e curando. Isso está no capítulo anterior, no capítulo 9 de Mateus. Vendo as multidões, o mestre teve compaixão, teve ternura. Olha só, virtudes derivadas do amor. Compaixão. Ele não fazia simplesmente porque era uma obrigação. Ele se compadecia com a dor do outro. Não é? Pois estavam cansadas e abatidas. E aí o Cristo pronuncia no final do capítulo 9: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da colheita, que é Deus, que mande trabalhadores para colher. E então o Cristo reúne os seus discípulos mais próximos. E é muito interessante porque aqueles eram discípulos ainda. E nesse episódio o Cristo os nomeia como apóstolos. E nesse processo de nomeação, ele estava transferindo não só os ensinamentos, mas também agora uma nova responsabilidade, que é de auxiliar o Cristo nessa tarefa, para acolher as multidões. Porque o próprio Cristo reconheceu, e olha que atitude de humildade, que sozinho não seria suficiente. Então ele precisaria de companheiros para disseminar o Evangelho. E nesse episódio, ele transforma os discípulos em apóstolos. E aí, olhem só o episódio, o contexto. Ele começa a alertar agora os apóstolos dos desafios que eles enfrentariam para concretizar a missão de divulgar o reino de Deus. Então ele estava alertando os discípulos para que não fraquejassem, para que continuassem firmes, e não simplesmente para que dominassem. Ao contrário, ele está falando assim: vocês vão enfrentar resistência, vocês vão enfrentar dificuldades e oposição. Vamos relembrar o contexto. Jesus chama os seus discípulos, como mostrava a imagem, e dá a eles o dom da cura. Nomeou-os como apóstolo e preparou a todos para as dificuldades da missão, enviando-os com a recomendação: vão e anunciem o reino de Deus. Curem os doentes, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, são os espíritos. E ele continua num tom de alerta, de cuidado, como um irmão mais velho querendo alertar os irmãos mais novos para ficarem calmos. Não tenham medo. Vocês serão odiados por causa do meu nome e de minha mensagem, mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Essa frase é esperança para nós, diante da vida, diante da doença, diante da miséria e de todas as angústias que nós padecemos, às vezes em alguns momentos, às vezes na vida toda. Se perseverarmos como boas pessoas, como cristãos, seremos salvos, porque a vida continua, não se encerra com o fechar dos olhos. E ele continua, e aí vem o grifo da frase: não penseis que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Só aí ele fala a frase. Então, quando a gente destaca do contexto, talvez essa frase tenha motivado grandes dominações, como o período das cruzadas. Mas em hipótese alguma o Cristo quis forçar os adeptos a tiranizar,
os povos mais frágeis com a espada, impondo-lhes crenças. Não. Era um alerta que a espada viria. Mas ele não disse usem a espada. É completamente diferente. E na verdade isso é um símbolo para que eles não usassem a violência, porque a espada viria. Mas eu vou utilizar a espada de modo semelhante, me igualando. É contrário ao que ele diz a Pedro, quando Pedro ataca o soldado romano. Pedro, com ferro velho, com ferro será ferido. Então é uma inversão de valores. E ele continua: de fato, eu vim separar seu pai do filho, sua mãe a filha, a sua sogra da nora. Sempre dou risada que eu digo isso, porque nem precisava Jesus dizer. Mas enfim, nem vamos entrar nesse detalhe. Tirando a minha esposa, que é uma sogra maravilhosa, é um desafio. Aquele que ama seu pai e sua mãe, brincadeiras à parte, o Cristo continua. E aqui vem o versículo que Kardec recorta para colocar lá embaixo de Lucas. Olha só, replicado aqui de novo. Aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Reforçando a luta pelas crenças antigas, que pautavam-se ainda na dominação dos semelhantes. Jesus sabia das consequências de sua missão, que deveria libertar as consciências do povo e trazer uma nova forma de entender a vida. Esse trabalho atingiria os interesses de muitos e provocaria a perseguição, a divisão e o ódio, até mesmo dentro das famílias. Porque você imagina o filho de um senhor que tinha uma infinidade de escravos, de repente chega para o pai e diz: pai, a partir de hoje eu creio no Cristo, que todos somos irmãos, nós e os escravos. O pai talvez não aceitasse, pelo menos no primeiro momento. Então percebam que no íntimo das famílias, mesmo nos dias de hoje, nós temos uma série de divergências. Nós às vezes divergimos até da interpretação da doutrina espírita. Quantas casas espíritas não têm embates entre grupos menores porque interpretam de maneira diferente o próprio espiritismo? Então devemos viver em harmonia mesmo diante das diferenças, pensando no bem de todos. Mas inevitavelmente a oposição de ideias traz o embate, traz o discurso, traz o diálogo, mas isso deveria promover o crescimento dessas inteligências e não a divisão, não é? Toda ideia nova, e agora são palavras de Kardec, encontra oposição. Não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas físicas ou intelectuais. Na ciência, cada teoria nova que explica o mesmo fenômeno tem que passar por uma série de questionamentos, uma série de pareceristas, para que possa ser considerada como verdade. E sabemos que é uma verdade momentânea. Então é natural que esses embates ocorram. O anúncio da verdade provoca divergência de opiniões. Uns aceitam, outros rejeitam. As pessoas que já acreditam no Evangelho, porém, devem permanecer firmes nos compromissos. Os discípulos deveriam ter sua fé inabalável frente às opressões e constrangimentos. Nem os laços de família ou as ameaças à própria vida poderiam impedir que a doutrina de amor fosse propagada. Por isso a espada. E nós, em tempos atuais, será que enfrentamos as espadas que muitas vezes estão dentro da nossa própria casa? E será que enfrentamos como Cristo gostaria, embainhando a nossa? Ou será que vamos de encontro à luta? Não é? Enfrentamos as ameaças atuais por nossa fé? Às vezes nós não conseguimos enfrentar, eu falo nós, mas falando mais de mim, não consigo enfrentar o próprio desejo do ócio de ficar em casa em um dia tão quente. Mas esquecemos que tem pessoas que moram em lugares que não tem banheiro. Nós visitamos aos sábados, como muitos também devem visitar em obras assistenciais, o Centro Espírita Alta de Souza, onde pessoas moram em barracos feitos com plástico. Imaginem um verão de 40 graus, como ficam esses barracos. E aí muitos vão dizer: mas estão ali
pela própria escolha, mas e as crianças? Nascidas ali. Às vezes nós queremos um lugar fresco para repousar no domingo, mas esquecemos que tem pessoas que não têm lugar fresco para repousar nem um minuto. Esses são os desafios contemporâneos. Sair dos nossos costumes, dos nossos prazeres mesmo, para viver a fé que acreditamos, para viver o Evangelho em sua essência. É a espada contra nós mesmos, é a luta interna, e é exatamente isso que diz Emmanuel. Ele diz que as lutas ocorreram por causa do coração duro dos homens, infectados pelas chagas do egoísmo e orgulho, que, retirando apenas aquele versículo, se acharam no direito de utilizar a força contra os seus semelhantes. Mas diz Emmanuel que com Jesus a espada é diferente. Voltada para a terra, representa a cruz de renúncia em que ele mesmo testemunhou. Quando enfincamos a ponta da espada contra o solo, vemos a cruz do Cristo nos mostrando o caminho de paz e não de ódio. Emmanuel continua: espada é sim símbolo de luta, mas de luta interna, contra a nossa vaidade, contra nosso orgulho, contra todos os vícios morais que ainda nos prendem a uma visão de busca do bem somente para si, e não do bem para todos, como promove a questão 629. Batalha renovadora contra as nossas próprias paixões. Eis o símbolo da espada, interpretada por Emmanuel. E ele continua: tomemos o exemplo. Se recebestes a espada simbólica, o conhecimento, que o Mestre trouxe para a nossa vida, esforça-te para convertê-la em cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de egoísmo, orgulho, intemperança e animalidade. Somente com a nossa própria luta em consagração à felicidade dos outros, eles serão consumidos. Assim, pouco a pouco, alcançaremos a estrada do amor, a única que nos conduz ao verdadeiro império da grande luz. Isso está na lição número 5 do livro Ceifa de Luz, com o título de Espada Simbólica. Já em vez de conclusão, sempre me vem à memória, quando eu leio essa passagem do Emmanuel da espada simbólica, de um episódio que ocorreu quando eu frequentava o ESD, lá no Centro Espírita Nosso Lar, no último ano, onde nós temos os ensinos mediúnicos e a parte prática, tem a parte teórica, a parte prática. Nós temos a vivência da reunião mediúnica nos últimos 6 meses. E no último dia do ano, como se a espiritualidade quisesse coroar todos aqueles que estavam ali assistindo e aprendendo, tivemos um atendimento em que o Espírito, nosso irmão, começou a falar pelo médium com uma situação de extrema agonia. A impressão que tínhamos é que ele vivia a guerra. Ele estava no pátio de batalha. Era uma batalha de uma guerra antiga ainda, com canhões, cavalaria e espada. A sensação que tínhamos é que ele estava perturbado pela fumaça e ainda procurava os inimigos para vencer. E a esclarecedora, com extrema ternura, conversava com ele: mas meu irmão, você já não está mais nesse tempo. Abra seus olhos e perceba que isso já passou. Mas ele não a escutava em essência, até que ela fez uma prece e ele de súbito falou: fui atingido, eu caí. E aí, atordoado, ele abre os olhos mentais e diz: estou numa enfermaria. Aí a esclarecedora diz para ele docemente: olha ao seu lado, meu irmão,
Você realmente está numa enfermaria. Alguns segundos de silêncio. E aí ele diz assim: mas tem gente dos dois exércitos aqui. Os meus inimigos também estão sendo atendidos. Aí ela diz: meu irmão, aqui na enfermaria do Cristo não há inimigos. Aí ele fica em silêncio e diz: então por tudo que eu lutei foi em vão? Pois se não há divisão, se não há vencidos, eu deixei minha família, deixei tudo para trás, por nada. E começa a chorar, vendo, desapontado, as escolhas equivocadas do passado. E aí nesse instante a esclarecedora pede para ele que olhasse à frente. E ele enxerga uma senhora e um rapaz, já um adulto jovem. E a sensação que nós tínhamos é que era como se fosse uma enfermaria, como nós vemos em filmes, improvisada, com uma cabana assim, na tenda, na verdade. E entra na tenda essa senhora e esse jovem rapaz. E aí a esclarecedora pergunta: você reconhece? E aí ele desaba a chorar com muita intensidade. E a esclarecedora diz: olha ao lado. E na tenda, assim, a impressão que nós tínhamos é como se fossem flashes, como se fosse um projetor, mas sem imagem contínua, só flashes. E ele via a esposa trabalhando para cuidar dos filhos, o filho crescendo, ficando adulto. Eu me emociono. E se engajando em um movimento que não conseguimos identificar, mas associamos a algo parecido com a Cruz Vermelha, que socorria feridos de guerra. E aí o nosso irmão olha para frente e reconhece naquela senhora e naquele rapaz a esposa e o filho já desencarnados que vieram nos receber. E aí ele segura na mão do filho e diz assim: será que eu posso ir com vocês? Aí o filho diz: pai, você pode, se a partir de agora você lutar pelo bem de todos. E a imagem se escurece, o médium recobra o aparelho físico e nós ficamos vibrando para que o irmão realmente tenha sentido a necessidade de lutar por todos e não apenas por alguns em particular, que é o que diz a questão 629 sobre a moral espírita. A moral que é pautada na lei de Deus promove o bem de todos. Que nós tenhamos força de buscá-la em todos os instantes da nossa vida, porque às vezes nós vamos enfrentar situações que vão de encontro com as nossas crenças passadas. Mas se formos firmes e perseverar, como diz o Cristo, encontraremos a paz e receberemos a proteção do próprio Jesus diante de Deus. Espero que todos tenham um ótimo domingo. Deus abençoe a todos.